de participar junto conosco desse webinar. Nós vamos falar um pouquinho sobre ultrassonografia pulmonar à beira-leito, do ponto de vista de ultrassom. E nós temos aqui junto conosco o Dr. Uri Flato. O Dr. Uri Flato, ele é doutorado da USP, tem título de especialista em medicina intensiva, ecocardiografia adulto, cardiologia e professor permanente do programa de mestrado da Universidade de Marília. Bom dia, doutor Uri, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, telespectadores, ouvintes, e um prazer participar desse grande evento para ajudar muitas pessoas. A Maria Cristina, ela é a nossa gerente clínica de Point of Care, e ela tem formação em tecnóloga de saúde e também pós-graduação em anatomia. E ela que nos dá suporte nos treinamentos que nós fazemos de funcionalidades do equipamento, de ferramentas avançadas. E junto conosco vai falar um pouquinho sobre o protocolo Blue e a ferramenta que nós temos dentro da ultrassonografia, dentro dos nossos equipamentos de ultrassom, para fazer essa abordagem. Então, bom dia a todos. Qualquer dúvida, por favor, coloquem aí no chat. Nós vamos compartilhar no final da apresentação. Todas as dúvidas vão ser esclarecidas. Bom dia, podemos começar. Doutor Uri, por favor. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente falar de um tema tão relevante nesse momento, que a gente está vivendo uma situação nunca antes vivida, né? Todos estão inseridos dentro de um momento de pandemia, e dentro da pandemia a gente não medir esforços para encontrar soluções e cuidar dos nossos pacientes da melhor forma possível, né? Esse é um momento que todos devem tirar as suas diferenças de lado e fortalecer as suas semelhanças. Então é o momento de todas as sociedades, de todas as equipes de saúde, de todos os esforços serem irrestritos para a gente vencer isso. Então, acho que a primeira fase de tudo isso é a gente sair desse momento de sobrevivência, tá? E no segundo momento a gente ir para a reconstrução de tudo isso que a gente está vivendo. E eu posso falar com muita propriedade porque eu estou no fronte da batalha. Eu estou dentro da terapia intensiva, dentro do Código Roxo, tratando de pacientes COVID, sabendo das nossas limitações, dentro de um hospital de média e alta complexidade e que também tem uma série de desafios internos e externos. O compartilhamento, apoio, consultoria de outros hospitais e essa rede colaborativa que a gente conseguiu formar nesse momento. Então, eu acho que é um momento muito oportuno de a gente falar de point of care e de ultrassonografia sentado no paciente crítico. Como todo momento de pandemia, eu acho que eu começaria falando que a segurança da equipe é em primeiro lugar, ou seja, é um vírus com uma alta transmissibilidade, com desfechos desfavoráveis nos pacientes graves. E quando utilizar uma ferramenta, utilizar uma solução, como, por exemplo, o equipamento de ultrassom da AGE, por exemplo, o VENE, que tem recursos que a gente vai falar posteriormente, primeiro é segurança de equipe e como trabalhar a desinfecção e o cuidado desse equipamento para não ser um vetor de transmissibilidade. Então, unir equipes, unir equipamentos e manter uma adequada proteção e risco de contaminação é essencial, tá? Então, como todo momento, acho que isso é fundamental. Próximo. Bom, baseado nesse momento, eu não preciso, acho que uma foto fala mais que 1000 palavras. A gente está vivenciando uma situação de crise, de emergência. Existem situações que estão cenários que estão mais significativos em relação à pandemia. Dentro do Brasil, no mundo, a gente não precisa falar da história da Espanha, da Itália, do Reino Unido. A gente não precisa falar de Nova York, e que o cenário de limitação de recursos frente à demanda necessária para triagem, testagem e tratamento são finitos, ou seja, a gente não tem recursos infinitos, tá? Muito bem.
falando do cenário mundial, vamos falar um pouco do nosso cenário atual, Brasil, né? Cenário Brasil, dados publicados ontem no Ministério da Saúde, próximo, Mark. A gente está atualmente, esse é um mapa da saúde do coronavírus no Brasil. A gente também está com locais desfavoráveis em relação ao tratamento e acompanhamento dessa pandemia. Eu poderia citar que nossos amigos, colegas de Manaus, do Belém do Pará, né, no Rio de Janeiro e grandes capitais como Recife e São Paulo, a situação é bastante adversa, né? E a gente precisa unir forços para a gente vencer toda essa batalha. A letalidade no Brasil, a gente tem uma questão em relação à dificuldade de dados, mas os dados não são animadores. Então, a gente precisa trabalhar e muito para isso. Meus agradecimentos a todos os profissionais das capitais. Eu sei como está a situação do HC de São Paulo, como está a situação do Hospital de Belém do Pará. E esse é o momento para a gente aprender junto e tentar dar soluções para o melhor desfecho possível. Tá? Muito bem, próximo. Bom, baseado nesse modelo, baseado nessa situação, eu posso falar seguramente para vocês que a ultrassonografia pulmonar no Brasil é um breakthrough. Tem inúmeros profissionais de saúde que estão já nessa batalha há pelo menos 10 anos. Quando eu comecei há mais ou menos 12 anos atrás, eu tenho que agradecer especificamente alguns colegas, presidente da Abramed, Dr. Hélio Pena Guimarães, alguns outros colegas, mas esse é o documento que, para mim, foi o ponto da virada dentro da ultrassonografia pulmonar. Foi publicado recentemente e o mais surpreendente é que tem uma série de coautores brasileiros. Então, o Brasil é um centro de excelência em ultrassonografia pulmonar. Eu gostaria de citar a doutora Carmen Valente. Ela estava recentemente na batalha do Covid, ficou adoecida e, graças a Deus, curada, né? Uma das maiores pneumologistas intensivistas que eu conheço, né? Tem a equipe brasileira dentro desse programa de educação e treinamento, né? O Júlio Neves, da Bahia, um grande cowboy, um grande desenvolvedor, Luiz Mabusson, do HC, e o grande mentor de tudo isso, o grupo europeu-francês, que um deles é o Daniel Lichtenstein, que acho que é um dos maiores mentores do Point of Care no mundo, e o Jean-Jacques Rouby. Esse documento, depois, é importante todo mundo fazer a leitura. Ele tem um programa de educação, mais de 2.500 pacientes, estruturando e trazendo e salientando a importância do ultrassom pulmonar. E por que isso é importante? Porque é uma ferramenta de triagem e acompanhamento dos pacientes críticos e graves, e que muitas vezes a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria. Por exemplo, tomografias dedicadas em todas as localidades, radiografias com uma sensibilidade muito adequada, e a ferramenta ultrassom e ultrassom pulmonar nesse movimento de Covid é uma das soluções para a gente trabalhar. Tá? Então, parabéns ao pessoal do Apecho Group. E complementando a ultrassom pulmonar, claro que a gente não pode utilizar isso de uma forma isolada, não é só ultrassom pulmonar, mas usem as soluções que tem dentro, por exemplo, do Venue, que para mim tem soluções extraordinárias, que utilize o protocolo Rush do Venue, do software, porque associando a ultrassonografia pulmonar ao ecocardiograma ou eco focado no doente, próximo slide, Marcos, por favor. Associado ao Focus Eco, esse talvez seja o casamento perfeito, ultrassom pulmonar e eco focado. Eu queria deixar bastante claro, existem diversos protocolos, diversos processos, mas dentro dessa pandemia a gente precisa diminuir a variabilidade de protocolos e utilizar um protocolo que seja intercambiável entre todos os colegas e todos os operadores, né? Toda a equipe de saúde. Tá? Aqui a gente dá a sugestão de utilizar o protocolo do Volpicelli, que junto com o Blue, do Lichtenstein, que a Mark vai falar um pouquinho junto comigo, mas só para a gente lembrar, de uma forma que seja prático à beira do leito, a gente classificar em linhas A, linhas B
linhas B confluentes, efusão pleural ou consolidação. Fazer uma gradação de notas, né? Essas notas você faz um score de 0 a 24 e você seria o seu paciente. E com o protocolo Blue, dentro do ultrassom pulmonar, ele faz esse cálculo semiautomático com inteligência artificial, que a propriedade disso a Mark vai comentar e a gente vai discutir depois na segunda parte. Então, utilizando o protocolo Blue, fazendo um lung score associado a um eco focado, utilizando o protocolo FATE, que é o próximo. E aí todo mundo tem acesso ao protocolo FATE, né? Eu queria dar um agradecimento à GE, que o protocolo FATE foi feito pelo Dr. Slot, tá? Na Escandinávia, usando um V-scan, né? Então, também o pioneirismo da GE dentro do processo de point of care, né? Então, utilize as informações do Blue, de ultrassom pulmonar, associe as informações do eco focado no paciente utilizando o protocolo FATE, faça uma associação e auxilie na tomada de decisão. Todo momento de ultrassonografia pulmonar e eco focado no paciente, a gente precisa de 3 fases. A primeira fase é a aquisição de imagem, a segunda fase é a interpretação da imagem e a terceira fase é a correlação clínica. O que os achados do ultrassonografia me auxilia na tomada de decisão baseado nos aspectos clínicos do paciente. Então, esse é um overview da utilização dessa ferramenta. Diversos grupos, né, ou seja, estão utilizando com inúmeras publicações no momento. A gente fez uma pesquisa, já tem mais de 60 publicações só de ultrassom pulmonar no COVID, e esse é o momento da gente se fortalecer a todos. Vamos conversar, o objetivo é um só, é a gente dar a melhor assistência para o paciente, a gente sair dessa crise e trazer soluções que sejam de implementação e factíveis à beira do leito, tá? Então, só queria dar um testemunho que, assim, transportar um paciente COVID-19 para tomografia dentro de um hospital que tenha código roxo já é uma logística bastante complexa. Imagine nas áreas de poucos recursos que nem tomografia tem, às vezes nem radiografia de tórax tem. Então, a gente pode discutir alguns achados dentro do momento. Uma outra coisa que eu queria colocar também, pessoal, e a todos, desculpa, é que agora não é o momento de você patentear o nome de um sinal ou o nome de um achado dentro do COVID. O momento é a gente utilizar a ferramenta e dar o melhor tratamento ao nosso paciente. Então, inicialmente a gente vai falar um pouquinho disso. Eu queria passasse o próximo slide. E agora eu gostaria que a Mac falasse um pouquinho da solução e a gente aprendesse um pouquinho com todos, ou a gente discutisse um pouco de ultrassom pulmonar mais próximo. Obrigado, Mac. Vamos. Doutor Uri, eu que agradeço muito a presença do senhor, as informações ricas que o senhor sempre nos auxilia e compartilha conosco. Bem, bom dia a todos. Nós vamos fazer uma breve revisão dos principais achados que o Blue Protocol pode nos fornecer através da avaliação pulmonar à beira de leito e, eventualmente, como isso pode contribuir no cenário atual, conforme o Dr. Uri comentou e vai comentar mais à frente, novamente. Bem, Blue Protocol significa, são as iniciais de Bedside Lung Ultrasound in Emergence, um protocolo desenvolvido inicialmente para a emergência, para o paciente com insuficiência respiratória. O Daniel Lichtenstein, o principal autor, ele durante 4 anos colheu dados, mais de 300 pacientes, onde ele realizava testes tradicionais com métodos de imagem tradicionais, tomografia, com a ultrassonografia associada, buscando então intersecções entre os sinais e a capacidade de eficiência tanto da ultrassonografia quanto dos demais métodos para encontrar um ponto de especificidade e sensibilidade para insuficiência respiratória aguda.
São 3 os transdutores mais utilizados dentro dos ambientes de terapia intensiva, emergência e também no centro cirúrgico. Qualquer um deles pode ser utilizado para a realização da ultrassonografia pulmonar. O operador deve optar pelo que ele prefere, o médico. E dentro desse cenário, existem sim algumas vantagens que podem ser levadas em consideração para que se opte por um transdutor ou outro. Transdutor setorial, por exemplo, que é este primeiro que vocês veem aqui, é um transdutor muito utilizado para ecocardiografia. É o transdutor de ecocardiografia. Ele tem um small footprint que encaixa perfeitamente no espaço intercostal. Essa é uma vantagem. Então, é possível, se eu não quero trocar o transdutor, eu quero utilizar um único transdutor para uma avaliação cardíaca, torácica, pulmonar e abdominal, trocar simplesmente os tipos de exame que a máquina fornece com esse transdutor. Transdutor linear, um transdutor de frequência mais alta. Tanto o setorial quanto o convexo são transdutores que têm uma frequência intermediária baixa. Então, a profundidade atingida por eles é maior. São muito bons para a identificação de linhas B, uma visibilidade em profundidade das estruturas. E o transdutor linear, por ter frequência mais alta, então, traz uma maior resolução. Para a linha da pleura, zonas anteriores da avaliação torácica, presença de pequenas consolidações subpleurais, irregularidades, fibrose pulmonar, síndrome da angústia respiratória aguda. Nesse contexto de resolutividade em linha da pleura, é o transdutor que traz maiores detalhes. Já o transdutor convexo tem uma imagem bem ampla, que permite aquela visibilidade da imagem do morcego, né, que são dos 2 arcos costais fazendo sombra acústica posterior, com a visibilidade das linhas A se atenuando ao longo da profundidade e demais artefatos pulmonares possíveis. Ele traz uma excelente qualidade de imagem. Alguns profissionais, quando podem selecionar um dos 3 transdutores para avaliação pulmonar, a maioria deles utiliza o convexo pela amplitude da janela e profundidade que ele atinge, mantendo a visibilidade dos artefatos em profundidade. O doutor Uri pode até comentar, por favor, doutor Uri. Isso, esse é um tópico muito importante, pessoal, porque os colegas que fazem point of care e todo mundo que está desenvolvendo, na verdade, a gente gostaria de ter todos os transdutores para estar trocando a cada momento. Então, nesse momento, selecionar um transdutor, e talvez se eu tivesse que escolher entre 3 transdutores, entre cardíaco, convexo e linear, com o convexo eu consigo fazer uma avaliação global. A gente brinca que é o grande salvador. Claro, se você quiser ver especificidades ou alguma alteração mais fina, você troca o transdutor, mas o principal, utilizem um transdutor, e lembrando que na COVID-19 a troca de transdutores também implica numa desinfecção de tais. Então, o importante se vocês têm o convexo, seria o grande, mas utilizem o setorial, o linear, os 3 nos trazem informações muito relevantes para a tomada de decisão. Márcia. Obrigada, doutor Uri. Bem, para a avaliação pulmonar, posicionamento dos transdutores normalmente tem orientação longitudinal. Porém, isso é escolha do usuário. É possível nós encontrarmos profissionais realizando com o transdutor de forma transversal. Muitos, inclusive, citam que é possível, então, ter uma área intercostal maior a ser avaliada dentro daquela região em que se desliza o transdutor intercostalmente. O marcador posiciona-se cefálico quando a orientação é longitudinal, e as maneiras de se setorizar o pulmão são diversas. Nós encontramos até mesmo 28 regiões sendo avaliadas. As ferramentas de inteligência artificial que geram diagram overviews das visualizações dos diferentes espaços intercostais para avaliação contínua do paciente
e documentar toda a evolução, elas permitem que seja selecionado pelo usuário quantas serão as porções avaliadas. Então, eu mesmo escolho qual vai ser a porção que eu vou setorizar os pulmões. No caso do Blue, são 3 bilaterais. E nós temos, e é possível encontrar, se vocês escreverem no YouTube, por exemplo, Daniel Lichtenstein, Blue Points, nós encontramos vídeos dele demonstrando o posicionamento das mãos no tórax do paciente, a verificação do tamanho da mão do operador em relação à mão do paciente para posicionamento da mão no tórax do paciente e a identificação dos 3 Blue Points. Nós temos o primeiro, que aproxima-se muito da posição linha média clavicular, na linha do segundo espaço intercostal, o ângulo de Lewis, né? O segundo, no centro da mão direita, e o terceiro em que desliza-se o transdutor o máximo posterior possível, posterior à linha axilar posterior, inclusive. Doutor Uri, a qualquer momento, se o senhor quiser, por favor, fazer alguma adição, é sempre um prazer. Os principais artefatos pulmonares que nós vamos identificar e que vão nos permitir, então, avaliar um pulmão de forma a definir se é um pulmão seco, um pulmão congesto. As linhas A são a primeira delas que nós vamos tratar aqui. São artefatos de reverberação. Existe uma alta diferença de impedância acústica na parede torácica muscular com a linha hiperecogênica da pleura. Ela parece tão hiperecogênica exatamente pela diferença de impedância acústica. O parênquima, então, aerado faz com que parte desse feixe que o transdutor do ultrassom dispensou em direção ao tecido fique enclausurado entre o transdutor e a linha da pleura. E esse feixe repete-se por diversas vezes e nós vemos então na imagem a repetição dessas linhas A que são equidistantes, né? Hiperecogênicas, atenuam-se com a profundidade e caracterizam então um pulmão seco aerado. A ausência das linhas A, isso é interessante. A ausência das linhas A, ela pode caracterizar algo, então, substituindo o ar pulmonar. Nós vamos falar, então, no próximo slide, das linhas B, ou, como são conhecidas também, caudas de cometa. As linhas B, nós podemos defini-las como presença de líquido extravascular no interstício subpleural. Tudo o que é possível ser visualizado à ultrassonografia pulmonar trata-se de uma forma geral de achados periféricos. Nós colocamos até aqui um estudo muito interessante feito em 1024 com um N de 1014 pacientes e todos com Covid, e todos tiveram alterações do parênquima pulmonar possíveis de serem verificados à ultrassonografia pulmonar, ou seja, já os achados eram periféricos, a partir da pleura. Por isso foi possível que o feixe de ultrassons propagasse além da linha da pleura e fossem vistos esses artefatos que permitiam uma correlação, por exemplo, com o vidro fosco, dependendo da contagem das linhas B, um vidro fosco na tomografia. Então, a linha B ela ocorre porque houve uma diferença de impedância acústica entre a parede torácica e o pulmão menor. Algo substituiu o ar. Então, ocorre essa reflexão contínua mais profunda que traduz-se como caudas de cometa. Todos conseguem ver aqui o vídeo. Nós temos aqui, inclusive, a inteligência artificial trabalhando na contagem do score
desse posicionamento. Vocês veem aqui que a setorização foi em 4, ela acaba sendo a mais comum. O Dr. Uri pode até observar, mas em emergência e terapia intensiva, essa é a mais encontrada. A máquina vem padrão de fábrica, inclusive, nessa configuração. Isso. Posso comentar uma colocação, Mark? Por favor, Dr. Uri. Isso é muito interessante, por isso a importância da associação do ultrassom pulmonar pelo Blue e o eco focado. As linhas B, claro, representadas e avaliadas como infiltrado alvéolo intersticial, pode ser indicativo de edema agudo cardiogênico e edema agudo não cardiogênico. Então, quando você associa o eco focado e você vê que tem uma função sistólica preservada, né? Ou seja, gostaria e às vezes você consegue ou não fazer uma avaliação de função diastólica, você consegue muitas vezes apoiar se é predominante cardiogênico ou não cardiogênico, tá? Então, acho que essas são informações somadas que auxiliam no entendimento das linhas B e os outros artefatos já falados até então, né? A importância do FATE associado, né, doutor, do POC ultrasound feito à beira do leito de forma completa, né? Doutor Uri, eu encontrei também alguns médicos relatando, o senhor com certeza já observou, inclusive nos pacientes, que quando esse edema ele tem um fundo hidrostático cardiogênico, a regularidade da linha da pleura ela é mantida, enquanto que, na maioria dos casos, quando se trata de uma situação de infecção, um exudato, uma situação de pneumonia, por exemplo, a linha da pleura costuma aparecer irregular ou até mesmo fragmentada, descontínua. Não, perfeito, Mac. Eu acho que o webinar a gente poderia fazer por 12 horas falando ou o mês inteiro, chamando outros convidados e esse é a riqueza de tudo isso, né? Esses sinais de efusão subpleurais, irregularidades pleurais, ou seja, que fala mais a favor, talvez, do processo infeccioso, ou no caso que a gente está vivendo, uma pneumonite viral, tudo isso vai se adicionando, né? E isso que você comentou é o conjunto de artefatos, né? E temos inúmeros artefatos pulmonares, a somatória deles e a correlação clínica é justamente o que faz a diferença, né? Seria muita pretensão nossa, em 1 hora de webinar, a gente conseguir destrinchar todos os aspectos e falar tudo sobre isso, né? Até porque talvez tenha pessoas com conhecimento ou um entendimento muito maior e lideranças de point of care no mundo, inclusive no Brasil. Mas como mensagem para esse webinar de 30, 60 minutos, a solução do ultrassom pulmonar nos auxilia muito, né? Usando de forma responsável, em primeiro lugar, e adequada, né? Ou racional. Focada, né, doutor? Bem, aqui uma situação interessante de se mostrar da contagem automática, quando há confluência das linhas B em maior quantidade, a máquina ela faz uma avaliação por algoritmo da capacidade do espaço que existe entre os arcos costais versus a porção ocupada pelo artefato laser, pela cauda de cometa, pela linha B. E ela consegue trazer, inclusive, isso para a contagem, para evitar qualquer tipo de evento que possa subestimar a quantidade de linhas B pela presença da confluência. Bem, então as linhas B, elas movem-se com o deslizamento pleural de forma síncrona, né? E elas apagam as linhas A nas intersecções com elas, que são as linhas A de características de pulmão seco. Linhas B, então, elas são características de um pulmão congesto. O deslizamento pleural pode ser visualizado no modo bidimensional, sem a necessidade de demais ferramentas, né? Dessa forma,
aqui nós conseguimos ver que há um deslizamento pleural com um transdutor linear de maior resolução. Vemos até mesmo uma linha A aqui presente, que eventualmente é apagada quando uma linha B, que aparece por vezes aqui, intercepta ela. O padrão de consolidação, que aqui seria um padrão bem interessante de ser discutido por causa da situação da pandemia, inclusive. Nós sabemos que o Blue Protocol tem a intenção de diagnosticar de forma diferencial todo esse estudo, o paciente com insuficiência respiratória aguda, mas todos esses artefatos relatados no Blue são utilizados até hoje, foram desenvolvidos pelo Daniel Lichtenstein, que foi o pioneiro, e permitem essa avaliação à beira-leito. Um padrão C de consolidação, como o Blue Protocol define, uma consolidação alveolar anterior, aqui eu vou dar play, nós vamos conseguir visualizar, nós vemos algumas linhas B, vemos uma porção de consolidação, e vemos alguns pontos hiperecogênicos que são característicos da posição em que houve ar presente ainda, né? Dentro dessa porção que demonstra um parênquima praticamente hepatizado, em que a densidade aproxima-se da densidade de um parênquima sólido, né? E não aerado. Pode acrescentar, doutor Uri. Isso, esse padrão de consolidação é muito claro, né? É um padrão que a gente chama de padrão de sal e pimenta, né? Parece que tem sal e pimenta entremeado, e aí a representação é essa, justamente a hepatização pulmonar. E entremeados entre esse sal e pimenta, a gente observa muitas vezes aberturas e fechamentos cíclicos, que nada mais é do que os broncogramas aéreos representados pelos métodos de radiografia e tomografia. O mais interessante é que é em tempo real, né? Ou seja, você está fazendo a aquisição da imagem e já observando o padrão ou a dinâmica que está acontecendo. Então, esses padrões do protocolo Blue, padrão A ou pattern, né? Padrão B, padrão C, padrão AB, padrão AC, depois o algoritmo, fluxograma do Blue, a gente vai falar mais para frente, mas é a junção de todos esses artefatos que estão sendo discutidos nesse momento, né? Então, aqui representada de uma forma mais, uma janela posterior, né? A consolidação, nós vemos uma presença anecoica muito característica de um derrame pleural, né? E em zona gravitacional dependente, nós estamos com o transdutor bem posterior, posicionado de forma posterior. Vou dar play aqui. Então, posição anecoica, e aqui nós vemos os pontinhos hiperecogênicos presentes. Aqui a árvore diagnóstica do Daniel Lichtenstein, que ele descreve como uma sensibilidade de 90,5%. Ele sempre parte da avaliação de presença de deslizamento pleural, se positivo ou negativo, nos pontos de avaliação superiores, superior e inferior. Então, por exemplo, o paciente com insuficiência respiratória, avaliou-se as zonas anteriores dele, superior e inferior, verificou-se presença de deslizamento pleural. Se ele tem um padrão B, pulmão congesto, considera-se a possibilidade de um edema pulmonar. Se ele tem um padrão A, um pulmão seco, faz-se a avaliação da possibilidade de trombose venosa profunda, normalmente na femoral e poplítea, no membro inferior. Se há a presença de trombo, considera-se então uma altíssima probabilidade de embolia pulmonar. Se não,
ele passa a avaliar o ponto posterior, que é o PLEPS Point, que é a avaliação de síndrome pleural posterolateral alveolar, né? E se ele encontra algum sinal positivo aqui, como nós demonstramos aqui nessa porção posterior, isso seria um sinal positivo, então ele define que nós possivelmente temos um quadro de pneumonia, né? Tudo isso é descrito no protocolo e os senhores podem acessar, porque ele é livre na PubMed, com todos os índices de sensibilidade e especificidade para cada item, né? Se ele não encontrar um sinal positivo, um PLEPS positivo, ele considera possibilidade de DPOC ou asma. Esse seria o nude profile, onde no perfil A não se encontrou presença de TVP e nem algum sinal positivo no PLEPS point. Posso só fazer um comentário? Por favor, doutor Uri. Isso. Só um ponto importante. No Blue Protocolo, quando você avalia que tem PLEPS positivo, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, isso pode ser auxiliar, por exemplo, do que a gente está observando de uma co-infecção bacteriana associada à pneumonia viral ou à síndrome respiratória aguda grave. Então, isso auxilia na tomada de decisão, muitas vezes, do acompanhamento desses pacientes. Então, a associação do PLEPS e a correlação com o quadro clínico, né? Então, obrigada, doutor Uri. Dessa forma, se o deslizamento pleural é presente, ele encontra um lado do pulmão com padrão A, outro com padrão B, congesto, ou ainda um lado com o padrão C, com a consolidação alveolar anterior, ele considera como altíssima probabilidade de pneumonia. O autor também descreve como a ausência de deslizamento pleural com padrão B raríssima de se encontrar, até mesmo porque as linhas B movem-se com o deslizamento pleural, né? E aqui nós estaríamos falando de uma situação oposta. E a ausência de deslizamento pleural com um padrão A, pulmão seco, se não se encontrar o ponto exato onde o deslizamento pleural para, não é possível definir-se como causa da insuficiência pneumotórax. E esse é um item com 100% de especificidade para pneumotórax. Encontrei deslizamento pleural ausente, padrão A, e encontrei o lung point, 100% de especificidade. Posso passar, doutor Uri? Pode, tá, perfeito. Bem, de uma forma geral, nós colocamos aqui as vantagens da utilização da ultrassonografia à beira-leito. A redução da exposição, o Dr. Uri já havia comentado, dos profissionais de saúde durante o transporte dos pacientes para eventuais testes diagnósticos em que a ultrassonografia poderia ser utilizada. E ela pode ser reproduzida frequentemente ou sempre que necessário, sem expor o paciente à radiação ionizante. Colocamos aqui até um link para a Joint Commission International, desde 2011, pede para que na emergência opte-se por métodos de diagnóstico por imagem que não exponham o paciente à radiação sempre que possível, sempre que, de acordo com a clínica, seja possível se aproximar com grande similaridade do resultado diagnóstico com a ultrassonografia. Os resultados, o Dr. Uri diz, são colhidos imediatamente pelo próprio emergencista intensivista. A máquina com inteligência artificial traz gráficos de tendência da evolução da VTI ao longo da reposição volêmica. A máquina com inteligência artificial, o Venus System, também avalia índice de colapsibilidade e de extensibilidade da veia cava inferior, acompanhando, então, o paciente e fazendo toda a documentação. Os equipamentos são fáceis de ser desinfetados. Nós vamos mostrar, a máquina tem um cleaning mode. Nós vamos mostrar aqui brevemente um pouquinho sobre o Venus System.
A inteligência artificial que a máquina possui, a linha Venus System da GE Healthcare, torna a avaliação mais rápida. E se a avaliação é rápida, a exposição do profissional de saúde vai ser mínima. Então, esse é um dos focos, inclusive, expor o profissional o mínimo possível, protegê-lo. Aqui vocês veem nessa imagem à esquerda a ferramenta da avaliação automática da VTI, que traz automaticamente o cálculo do débito cardíaco, envelopa automaticamente, traz o gráfico de tendência da evolução do paciente ao longo do tempo. Foi constatado por estudo que há uma economia de tempo de 82% com o uso dessa ferramenta. Não é necessário envelopar. A ferramenta de inteligência artificial, esse algoritmo identifica, inclusive, se o volume de amostra ficou paralelo ao fluxo ou não, e traz por código de cores, verde, amarelo ou vermelho, se é necessário modificar a janela clássica ou mudar a janela simplesmente para que ele consiga encontrar o fluxo da via de saída. Já há literatura, que isso é muito interessante, que indica que o cálculo do débito cardíaco através da inteligência artificial da linha Venus System da GE Healthcare, comparado ao cálculo do débito cardíaco feito por um profissional experiente à beira-leito, o valor do débito cardíaco da inteligência artificial da GE Healthcare é o que mais se aproxima, mais bem se correlaciona com os valores calculados e trazidos pela termodiluição. Aqui nós temos a janela de avaliação e contagem automática de score de linhas B. Isso é feito rapidamente, a máquina traz um diagram overview das imagens obtidas. Quando há linhas coalescentes, ele faz a comparação com de percentagem de espaço intercostal, conforme nós comentamos, e a literatura também demonstra que é tão confiável essa contagem, exatamente por todos esses detalhes que foram levados em consideração, do que a contagem realizada por profissionais experientes. E a avaliação automática da veia cava inferior. Todas as ferramentas têm código de cores para posicionamento de janela, inclusive para a veia cava inferior. A máquina ela posiciona distal a chegada da suprahepática, faz a avaliação dos diâmetros máximo e mínimo automaticamente, calcula a distensibilidade automaticamente com altíssima correlação, já obtida em estudos sobre a medição dos diâmetros máximo e mínimo se comparados a um usuário experiente. Mostrando aqui, para desenvolver essa ferramenta de inteligência artificial, a GE Healthcare colheu os 12 dos principais artigos que tratam sobre o uso da ultrassonografia à beira-leito para agregar valor através de obtenção rápida de respostas binárias, metodologia eyeball, tudo isso inserido à inteligência artificial para que ela traga resultados e torne rápida a avaliação à beira-leito. Então, esses 12 artigos foram utilizados. Fazendo um overview do Venus System, é bem interessante mostrar que as porções em que se encaixam os transdutores, ela é destacável, lavável, o gel também, a cesta também destacável, lavável, tela de 19 polegadas, ela é bem grande, sem margens, sem fendas. Eu entro no cleaning mode através das configurações e ela congela para que eu possa fazer a limpeza com uma compressa embebida sem a preocupação de que alguma característica da imagem seja trocada, informação do paciente. Existe um código de cores que demonstra a autonomia da bateria restante para que o profissional saiba se ele vai conseguir levar a máquina à beira-leito e utilizá-la, e 4 horas de autonomia total de bateria é muito interessante. Isso também reduz a possibilidade de contaminação cruzada, que evita do profissional ter que ficar colocando a mão nos cabos, que muitas vezes encostam no chão e procurando a rede elétrica ligando. Isso traz controle, todas essas questões de facilidade de limpeza traz controle nas mãos do Departamento de Controle de Infecção Hospitalar, inclusive.
Bem, eu acho que eu cheguei ao último slide. Eu gostaria de agradecer demais ao Dr. Uri pela presença dele. Eu me lembro até hoje do curso com ele, Dr. Gustavo Petisco, na ECMO, no HCOR. Foi um dos primeiros que eu pude assistir e entender ultrassonografia pulmonar para poder fazer uma demonstração, né, numa terapia intensiva, mostrar para um profissional de saúde, em mim mesma, no meu tórax, a utilidade, os artefatos. Eu também gostaria de agradecer muito todos os profissionais que entraram em contato, adicionaram informações, fizeram avaliações interessantes e importantes sobre o que seria tratado e tudo. Eu acho que assim, isso só agrega, só mostra a preocupação dos profissionais de saúde em manter toda uma ordem e uma regularidade no que é feito no país. Dessa forma eu agradeço e abro para a nossa moderadora, a Renata. Obrigada. Obrigada, Mac. Muito obrigada, doutor Uri. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Uri, deixa-me abrir aqui, que a Neriene fez, e ela queria saber o seguinte: tem se constatado um padrão diferenciado de pneumonia em pacientes com Covid-19? Alguma característica específica ao ultrassom de pulmão que seja possível diferenciar uma pneumonia convencional a uma ocasionada por Covid-19? Em primeiro lugar, muito obrigado, uma pergunta interessantíssima, tá? Então, parabéns, Nelene. Existem algumas perguntas que a gente não tem uma resposta definitiva, tá? E um ponto que a gente tem que lembrar é que a ultrassonografia ou ecocardiografia, ela não é anatomopatológico. Muitas vezes eu não consigo falar isso, é esse agente. Eu vou dar um exemplo que seria mais ou menos essa questão. É quando você vê uma vegetação em alguma válvula cardíaca. E muitas vezes você definir se é uma endocardite bacteriana ou se é uma outra situação, por exemplo, uma situação de trombo aderido à válvula, muitas vezes o anátomo patológico vai ter a definição final. Eu sei que nesse momento o Dr. Volpicelli ele já sinalizou um sinal específico, ou não é específico, mas que se está associado dentro do COVID-19. Mas o que eu falaria para ti em relação à pneumonia viral relacionada ao COVID e pneumonia bacteriana, muitas vezes elas estão sobrepostas. Ele começa com uma pneumonia viral e já inicia-se uma co-infecção associada. E você diferenciar o que é o joio do trigo, a gente não consegue. Muitas vezes, porque também o que está associado é que a parte de testes de diagnóstico laboratorial da COVID-19, que tem os testes virológicos, imunológicos e os testes sorológicos, dependendo da janela onde se encontra o paciente, você não tem uma resposta com exatidão. Por exemplo, o teste de PCR-RT de COVID-19, ele começa a se positivar a partir do 5º dia e chega no 10º dia, né? Ou seja, a sorologia IgM e IgG, o IgG só positiva a partir do 14º dia. Nessa segunda semana de doença do doente, ele já está numa situação, quando o síndrome respiratória aguda grave, já num momento já com uma série de complicações. O que eu falaria para você sobre essa pergunta? Na emergência, como triagem e ultrassom, tem uma alta presunção clínica de COVID-19, ou seja, é um paciente presumido com achados ultrassonográficos pulmonares de um quadro de perfil C, tá? Junto com o perfil B. Não deixe esse paciente ir para uma área branca ou uma área composta dos pacientes. Mantenha ele e trate ele da melhor forma possível com os melhores processos e protocolos. Só para dar uma questão clínica, para não estender muito, por que o protocolo de pacientes graves a gente já começa com 2 antibióticos, ou seja, Rocefin e azitromicina associado a oseltamivir no Brasil. Nos outros países já começa precocemente porque a co-infecção é precoce, né? Então, eu queria ter essa bola de cristal que o ultrassom me falasse, olha, esse é viral, esse é bacteriano, esse eu mando para casa, esse fica na área roxa, mas é uma ótima pergunta. Vamos ver os estudos que estão saindo imediatamente. Claro, se você tiver uma informação
nova que a gente ainda não tem, eu vou ficar honradíssimo de você ensinar e aprender com você, porque é uma doença nova, a gente está aprendendo muito a cada dia. Você faz um protocolo institucional de um momento, agora você faz outro. Vide a ventilação mecânica que os protocolos estão modificando. Então, acho que esse é um aprendizado nosso. Então, muito obrigado pela pergunta. Doutor Uri, tem mais uma pergunta da Sônia Laredo. Ela está perguntando se há algum padrão diferenciado para tromboembolismo pulmonar. Muito bem. Bom, o padrão para tromboembolismo pulmonar são os achados o primeiro de infarto pulmonar, que você vai identificar as efusões subpleurares, ou aquelas alterações subpleurares que a Mac comentou no começo, ou seja, com o transdutor linear você vai ter uma exatidão ou um refinamento de diversas alterações, né? Então, essa é uma característica, né? Para te ajudar no point of care, você pode fazer o protocolo de CUS, que é o ultrassom venoso de 2 pontos, que é o que a Max citou e a gente faz, que é o ponto femoral e o ponto poplíteo, como um rastreamento de TVP, né? Então, é a associação, mais uma vez, de sinais, né? Então, infarto pulmonar com efusões subpleurares, atelectasias, consolidações, padrão C localizadas, né? E, novamente, juntando o FATE dentro do processo, se você vê indiretamente que tem aumento de câmeras direitas, e se você for mais profundo, vê que tem hipertensão pulmonar, aí você tem o santo grau. Você juntou todas as informações para te ajudar na decisão. Doutor Uri, a Sônia está perguntando ainda se a gente pode detalhar melhor o padrão de pneumotórax a ultrassom. Bom, a gente poderia... Eu tenho 2 sugestões para a Renata, para a Mac e para todos os ouvintes. Eu acho que a gente poderia fazer webinar específico de algumas doenças para trazer, porque é muita coisa. Mas, para resumir, pneumotórax. Pneumotórax, a gente precisa ter a conjuntura dos principais artefatos pulmonares. Quais são eles? Linhas A, linhas B, consolidações, sinais de modo M, que é o sinal da praia, o seashore sign, ter o sinal de lung point, né? Se você tem uma coisa simples, claro que cada associação disso você vai escanear o pulmão inteiro, tá? Ou seja, na sua grande totalidade. Então, se você está localizando, avaliando a porção, por exemplo, a zona 1, que é a parte anterior superior, e tem deslizamento pleural nessa região, ali naquela localização não há evidência de pneumotórax. Deslize até a base ou a região zona 4, por exemplo, que é a região da axilar inferior. Se tiver deslizamento pleural nessa região, ali não tem pneumotórax. E depois faça uma busca no sentido de um ponto ao outro. Então, tem deslizamento pleural, não tem pneumotórax, na área que você está avaliando, tá? Se você observar que não tem deslizamento pleural com presença de linhas A, esse já é o começo de pensar, pode ter alguma coisa acontecendo naquele pulmão, tá? E depois, utilize dessas outras ferramentas, esses artefatos, que eu acho que a gente pode se estender e conversar isso, fazer um webinar só de pneumotórax. Convido você para, quiser dar um pulinho aqui na universidade para a gente fazer uma tutoria, a gente abre um live, agora a gente vai estar à disposição. Então, acho que esses são os algoritmos. Depois a gente passa o algoritmo de pneumotórax. Então, deslizamento pleural presente, não tem pneumotórax naquela região. Presença de linhas B, não tem pneumotórax. Lembrar que para ter linhas B, você precisa ter deslizamento pleural. Existe uma situação ultra rara, que é quando existe uma pleurodese, né? Ou seja, ausente de movimentos pulmonares e tem infiltrado alvéolo intersticial, você vê uma linha B fixa. Mas isso é o raro do raro. O principal tem deslizamento pleural presente, não tem pneumotórax, tem linha B, não tem pneumotórax, achou linha A, procure o lung point. Achou o lung point, você descartou pneumotórax. Isso é muito importante porque tem uma situação chamada pneumotórax oculto. Você faz a radiografia, você não vê pneumotórax, faz ultrassom pulmonar, compara com a tomo, a sensibilidade, especificidade e acurácia é muito alta, né? Então,
não sei se eu falei muito, mas esse seria uma linha para a gente discutir sobre pneumo. E por que é importante também saber isso? Porque os pacientes graves, muitos desses pacientes, eles têm complacência pulmonar próxima do normal, não é uma situação como a gente observa na ARDS. Mas como a gente, em muitos casos, a gente faz a realização de prona, o nosso grande temor é o barotrauma, né? E muitas vezes eles fazem pneumotórax induzidas pela ventilação mecânica, tá? E, então, acho que essa, não sei se eu respondi ou se eu não fugi muito do assunto, mas acho que... Doutor Uri, a Cláudia Helena, ela está dizendo o seguinte: o ultrassom pulmonar ajuda no diagnóstico do COVID-19, mas durante a internação, há espaço para acompanhamento e mudança na terapêutica? Pergunto isso, pois no CTI, em geral, existe a recomendação de não utilizar estetoscópio para evitar contaminação do profissional de saúde. Essa é a primeira recomendação. Lembra que o primeiro slide que a gente comentou foi o slide de segurança de equipe e de segurança de desinfecção de equipamento, né? Ou seja, não usar estetoscópio não justifica você não usar estetoscópio para a avaliação clínica do doente. Assim como, se você tem ultrassom, você vai utilizar, mas você tem que garantir a limpeza adequada do equipamento. Acho que esse é o principal, né? Que o ultrassom, todo mundo sabe que o ultrassom vai substituir o estetoscópio, tudo mais, ok. Mas não adianta, se eu não garantir a segurança de limpeza, também eu estou no mesmo sentido de não usar estetoscópio. Então, assim, utilizem as ferramentas, utilizem as soluções, mas priorizem o cuidado e a segurança de todos, né? É a mesma coisa do que óculos de proteção, é a mesma coisa que face shield, ou seja, ninguém tem face shield para todo o hospital, para todos. Então, a gente utiliza nos leitos COVID, faz a desinfecção, por exemplo, com o quaternário, acondiciona no local apropriado, porque o nosso próximo colega vai utilizar ele. Então, ou seja, é uma situação que a gente está falando nesse momento, que são os 3 P's. Quais são os 3 P's? P de pessoas, recursos humanos, que nessa pandemia a gente precisa se preocupar. P de processos e protocolos, por isso que o protocolo Blue, assim como o FATE, são importantes que sejam da mesma forma para reduzir variabilidade. E o terceiro P é de produtos e insumos, que são os EPIs, né? Então, utilizem com responsabilidade e com segurança esses 3. Os profissionais são valiosos, os protocolos são importantes e os produtos nos auxiliam a manter a segurança de equipe. Doutor Uri, tem mais uma pergunta da Sônia. Ela está perguntando assim: quando as zonas de fibrose pulmonar prévias à pneumonite viral e superpostas à consolidação, há como fazer a diferenciação entre essas situações? Bom, parabéns pela pergunta. Eu acho que eu tenho mais dúvidas do que respostas, né? O ideal no momento de Covid era a gente fazer um ultrassom pulmonar para ver como que era o status pulmonar desse paciente. Aí ele tem uma afecção, um adoecimento, e a gente tem o pós, né? E a gente compara o pré com o pós. Na verdade, os pacientes, uma grande maioria, eles já têm comorbidade, já têm doenças pulmonares associadas, muitas vezes já tem desarranjo arquitetural e que muitas vezes a suspeita clínica ou a associação de quadros, por exemplo, de pacientes com DPLC ou fibrose intersticial, o padrão é semelhante ao padrão de padrão B, né? Então, eu não consigo, com exatidão e precisão, falar assim, olha, ele tinha um certo grau de linhas B, ou Lung score, agora com essa infecção ele tem esse padrão que pode estar sobreposto. Porque eu não tenho o estudo prévio desse doente. Mas volto a te falar, a história clínica associada com a interpretação de imagem é mais importante. Então, é um paciente que tem fibrose intersticial, uma fibrose pulmonar, um DPLC GOLD 3, GOLD 4, né? Ou seja, que já tem alteração estrutural. Então, você vai avaliar a heterogeneidade disso, a associação e correlação, e muitas vezes vai tratar como presumido, tá?
Então, acho que esse é uma situação interessante que a gente teve nessa semana, que é um paciente que tá, é um paciente que evoluiu para síndrome respiratória aguda grave, foi entubado, né? A gente fez a triagem inicial, tinha um padrão de um lung score de 12, né? A gente faz o protocolo FATE com uma função ventricular normal. Depois de 8 dias, ele evoluiu com piora do padrão de congestão, o lung score foi de 12 para 18, tá? E aí a gente se questionou, será que é a piora infecciosa com infecção ou pode ter alguma outra coisa? Então, a gente repetiu o FATE junto com o ultrassom pulmonar e a gente observou que ele tinha a função normal no início, no 5º, 6º dia, e no 10º dia a função reduziu para 40%. Então, ele fez uma miocardite relacionada ao Covid-19 e essa evolução a gente conseguiu porque tinha a dinâmica sequencial do paciente. Então, acho que essa transição, ou esse acompanhamento nos ajuda a tomada de decisão. Então, assim como a gente está vivenciando no Covid, tem uma coisa interessante que acho que vocês todos estão percebendo que tem uma síndrome hematológica, que os espanhóis falam que é uma resposta imunotrombogênica do Covid. Eles colocaram isso como um pseudônimo de RITAC, né? Então, a gente está vendo muita trombose, está vendo tromboembolismo pulmonar associado, com alterações pulmonares, né? Dados sendo publicados sobre isso, e acho que esse caminhão de informações que estão chegando diariamente, né? Quero agradecer também a Paula Nocera, que a gente conversa, e a equipe toda, e acho que esse é o caminho, a gente colaborar e fortalecer nossas relações e conhecimento, né? Doutor Uri, o Jorge Aníbal ele está perguntando que sequelas poderiam ser acompanhadas pelo ultrassom pulmonar pós esse momento que passamos agora, pós-Covid. Vocês estão me apertando sem me abraçar, né? Ou seja, umas perguntas que eu queria ter resposta, claro, né? Como é uma doença nova e alguns relatos, alguns papers da China, eles estão já comentando em relação como se fosse aquela fase de fibrose tardia da SARA, ou seja, uma fibrose ou uma presença de um quadro desse edema, ou esse edema, como se diz? Esse engurgitamento alvéolo intersticial numa fase seria por esse processo, essa tempestade inflamatória associada aos efeitos hematológicos imunotrombogênicos, e a sequela disso seria a fibrose dessa arquitetura alvéolo intersticial. Se isso é reversível ou se isso não é reversível, ou a gente vai ter esse padrão B dedicado, a um score B dedicado a longo tempo, eu não tenho essa resposta, né? Mas é uma hipótese e um estudo que pode ser feito pelos grupos e pelas sociedades. Eu sei que está tendo uma série de alianças em pesquisa, essa é uma delas, né? E vamos ver os resultados. Mas se tiver já algum resultado preliminar, ficaria felicíssimo de aprender um pouco com vocês. Acabamos com as perguntas, mas no começo dessa apresentação, o Matheus nos perguntou se esse conteúdo estaria disponível e aonde ele estaria disponível. Camila, Priscila, alguém pode responder ao Matheus aqui, por favor? Oi, Matheus, vocês estão me ouvindo? Sim. É a Camila aqui, eu tô sem vídeo, mas fiquem tranquilos que a gente vai colocar o webinar depois na nossa plataforma de educação. A gente vai enviar depois o link para vocês e vai estar tudo disponível lá. Podem ficar tranquilos. Muito obrigado a todos que participaram, que contribuíram ricamente para as informações que foram passadas. Espero que o conteúdo tenha sido adequado. Eu sei que não foi suficiente, porque existem muitas coisas para serem ditas, né? Não houve nenhuma exposição de paciente a ultrassom para que vocês pudessem acompanhar imagens em tempo real, devido ao momento que estamos passando. Mas continue nos acompanhando, nós vamos continuar fazendo webinars falando sobre situações em que o ultrassom pode ajudar na conduta
diante de situações assim tão emergenciais. Agradeço especialmente ao Dr. Uri por estar conosco, pela disponibilidade de tempo, que eu sei que ele é muito, muito, muito ocupado, e desde o início foi tão disponível, tão acessível, por todo o conteúdo, por toda a informação e conhecimento que ele dividiu conosco, e a Maria Cristina, que é excelente, muito conhecedora, tanto da parte clínica quanto da parte operacional de equipamentos. Muito obrigada, Mac, você é incrível. E obrigada, pessoal de marketing, Priscila, Nath e Camila, de educação. E estamos aqui disponíveis sempre para fazer o melhor e da forma correta e adequada. Obrigada a todos por participarem. Obrigada. Obrigado. Obrigada, doutor Uri. Obrigada, Rê. Um abraço a todos. Obrigada, Camila, Natália, todos que compareceram. Parabéns, foi ótimo. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Pri. Obrigada, Pri. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.